Boa noite, que bom ter a sua presença aqui comigo. Mais uma Identidade começando, seu programa de boas conversas. Esse é um espaço para você ouvir histórias reais de pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Aqui a gente fala de amor, de cura, de esperança. Você sabe que é sempre muito bem-vindo e muito obrigado pela sua audiência. A história de hoje, inclusive, é sobre uma família que se encontrou a partir do serviço ao próximo. E tudo isso foi possível graças a Jesus Cristo e toda a trajetória dele aqui na Terra. Nesses 33 anos que ele viveu aqui, deixou exemplo, ensinamentos para sermos discípulos dele. Se você quer saber mais, você pode pedir essa revista aqui, ó, Ensinos de Jesus. É um estudo bíblico em forma de revista, tá? É de graça, é um presente para você, tanto a revista quanto o envio até a sua casa não tem qualquer custo, tá bom? Você pode ligar no horário comercial e pedir a sua revista Ensinos de Jesus. O número é 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode ligar agora mesmo no WhatsApp, inclusive 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você faz o seu contato e a gente te atende, tá bom? Com todo o nosso carinho e envia para você essa revista. A Aline e o Robson são um casal muito comprometido com o Evangelho. Eles moram na Ásia, trabalhando em um orfanato. Eles conheceram duas meninas do Camboja. E dali para frente, esse encontro transformou a vida de todos ao formarem uma família intercultural, inclusive. Eles aceitaram contar essa história de adoção internacional aqui no Identidade e você fica sabendo todos os detalhes daqui 30 segundos. Não saia daí. De volta aqui, o Identidade, eu já estou aqui conectado direto. Hoje a gente vai viajar longe, a gente vai para a Ásia. Eu vou falar aqui com a Aline e o Robson que estão no Camboja. Boa noite para vocês aí. Na verdade, quando o programa estiver passando, eu vou estar falando boa noite, mas para vocês vai ser bom dia, né? Isso mesmo. Nós estamos aqui há 10 horas na frente do Brasil. Bom dia para vocês aí, então. Muito obrigado, bom dia e boa noite para todo mundo aí do Brasil, né? Legal. É um prazer para nós estarmos aqui com todos vocês no programa, né? Muito bom. E a gente vai falar aqui numa conversa super linda com vocês, porque vocês formaram uma família de um jeito... Eu acho que eu não posso usar a palavra diferente, mas assim... É diferente da maioria, né? Diferente do tradicional. Porque tem uma história de adoção e tem uma história de adoção intercultural. Vocês já estão no Camboja como missionários, inclusive, há mais de 10 anos, né? E já vivem como missionários há um tempo. É isso? Na verdade, como missionários aqui no Sudeste da Ásia, nós completamos esse mês 12 anos. 12 anos. E nós moramos primeiramente na Indonésia por 4 anos e já vamos completar agora em março esse ano 8 anos aqui no Camboja, no Camboja. E como você mesmo falou, Wagner, a nossa família é uma família diferente, é uma família internacional, porque a nossa filha, né, a que nasceu mesmo biológica, né, ela nasceu na Indonésia, é brasileira, mora aqui no Camboja, fala a língua aqui local, e nós também agora temos, Deus nos deu, né, 2 filhas cambojanas também, né, então uma família bem internacional. Sim. A filha de vocês que nasceu na Indonésia é a Melissa, é isso? Isso. Mas aí o que a produção me contou é que mesmo antes de vocês terem a Melissa, aliás, antes de vocês se casarem, naquela fase do namoro, então, né, falando de planos, e vamos ter filho, não vamos ter filho, quantos filhos vamos ter, né? A gente gosta de planejar a família quando a gente está namorando. Vocês já sonhavam com uma adoção, é isso mesmo? Sim. Tanto eu como a Aline, a gente sempre conversava bastante sobre as questões da vida, sobre o futuro, né? E tanto eu quanto ela, sempre nós tínhamos esse sonho de adotar uma criança, né? Mas naquela época nós pensávamos em uma criança, né, para adotar, né? Mas Deus nos surpreendeu aí com 2 adolescentes, né? Sim. Na época, né?
três. São irmãs, na verdade, né? Elas são irmãs. Elas são irmãs biológicas, né? Além de fazerem parte dessa linda família adotiva de vocês. Bom, mas assim, ó, então, num dado momento dessa carreira missionária de vocês, esse ministério que vocês têm, vocês vão para o Camboja e vocês começam a trabalhar num orfanato aí no Camboja. Até para a gente entender esse contexto aqui do Brasil, eu acho que não chegam muitas notícias, muitas histórias daí. A gente sabe um pouco, mas não em profundidade. Qual é o contexto dessas crianças que estão vivendo nos orfanatos aí no Camboja? Era um centro de crianças, a maioria delas eram de famílias pobres, né, que bem na fronteira com a Tailândia, onde nós morávamos, né? E muitos dos pais, muitos deles cristãos, eles iam para a Tailândia para trabalhar, né, para ter uma condição melhor de vida, mas deixavam os filhos. Então, a grande maioria eram filhos de casais, né, de famílias ou desestruturadas ou pobres, algumas delas cristãs, que iriam ficar, então, nesse centro infantil e iriam morar ali. Algumas delas eram órfãos. No caso, as nossas duas filhas, né, a Bê e a Bi, elas eram órfãos de pai e mãe e, por esse motivo, elas foram morar, então, nesse centro infantil, né? A gente fala que não é orfanato porque elas não estavam para adoção, no caso. Né? Mas elas eram crianças que precisavam de um lugar para morar, né? Para viver, então foram levadas a esse centro infantil. Mas no Camboja existe uma coisa muito comum até hoje por conta da guerra, que são crianças que estão em risco, né? Por exemplo, de abusos sexuais ou de sofrerem com a exploração. Né, até com o tráfico também. Então, existem ainda muitas organizações que trabalham com isso. E só para lembrar, o governo do Camboja hoje tem pegado bem pesado nessa questão, né? Então, hoje, antigamente, o Camboja era um local de pedófilos, né? Era um turismo, questão do turismo sexual aqui no Camboja, mas hoje já é uma realidade bem diferente, que o governo tem pegado bem pesado, graças a Deus, nessa questão da prostituição infantil, né? Entendi. Eu já conversei com bastante casais que adotaram, filhos adotivos também. É um assunto que eu me interesso bastante e cada um tem uma história diferente de como conheceu o que se tornariam seus filhos. Tem gente que de cara já falou, essa é minha família. Tem gente que demorou um tempo, né, para entender que aquela era uma família se reunindo. Como é que foi a história de vocês? Como é que vocês conheceram a P e a Pi? Inclusive, a gente estava conversando antes do programa começar, né? A gente chama de P e Pi principalmente porque eles têm nomes cambogianos, digamos assim. Elas, né, têm nomes do Camboja que são difíceis, né? Qual é o nome da P e da Pi? Tá, a mais velha, ela se chama Serai Pei, só que ela se deu um nome agora brasileiro que é Rebeca, então ela gosta de falar que o nome dela é Rebeca. Ah, ok. Sim, a do meio se chama Pari, e a Melissa, né, que a gente só chama ela de Ayu, porque ela nasceu na Indonésia e Ayu é o nome javanês dela, é Melissa Ayu. Ah, que legal. Java, né? O povo javanês, a ilha de Java. Gente, é uma família que tem uma riqueza cultural incrível. O nome, não. Já começa por aí, né? Mas me contem, como é que vocês conheceram a P e a Pi? Como é que acendeu essa coisa de somos uma família? Bom, na verdade, assim, quando a gente veio para cá, a gente tendo contato com várias crianças, né? Sempre bate no nosso coração o desejo, nossa, como gostaria de cuidar desse? Não, quero cuidar daquele, né? Mas, como vocês sabem, né, a vida missionária não é uma vida assim tão simples, né? E os custos também de vida, tanto aqui no Camboja, são altos, porque por mais que o país tenha moeda local, tudo é cotado em dólar, então, que não é fácil hoje para os missionários que estão aqui, né, principalmente os brasileiros, né? E também a questão das passagens para o Brasil, toda essa questão de viagem, tudo era muito caro. Então, a gente tinha o desejo de ter na época nós tínhamos apenas a Ayu, né, que era a nossa filha biológica, e o desejo de adotar, mas era apenas um desejo, e entre o desejo e a prática, e realizar, e fazer, e tomar uma atitude, é um passo muito grande, né? Mas depois de alguns meses morando aqui no Camboja, naquele centro infantil, a organização que nós trabalhávamos, eles trouxeram de um outro centro infantil, lá perto do Vietnã, algumas crianças pequenas para o nosso centro, para morar no nosso centro.
e a Pei e a Pi vieram nesse grupinho de crianças pequenas. E quando elas chegaram, nós tivemos um amor especial por elas. Né? Elas eram meninas assim, muito meigas, né? Carinhosas, né? Então a gente teve um amor e a gente sabia que elas eram órfãos de pai e mãe. E a gente acendeu essa chama, tanto no meu coração quanto da Aline. Foi interessante, a gente sempre conversava sobre isso. Se você fosse adotar uma criança, quem que você pegaria, né? E no nosso coração tinham as irmãs, a Straipei e a Paria, tanto para mim como para a Aline, para minha esposa, né? Mas naquele primeiro ano foi um ano de adaptação, de aprendizado de língua, adaptação cultural, alimentar. Então foi um ano bem estressante, bem difícil. E a gente, assim, esse sentimento nosso, a gente falou assim, nós não temos condição financeira, a gente não tem condição de fazer esse processo ou tentar alguma coisa nesse momento. Então a gente abafou esse sentimento no nosso coração. E isso foi, nós chegamos aqui no Camboja em 2014, em março de 2014. Elas chegaram no final de 2014 e nós só voltamos nesse assunto, esse assunto só começou a voltar no nosso coração no final de 2016, depois de 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. Nós começamos a conversar de novo sobre esse assunto e essa chama que estava no nosso coração, né, começou a voltar, né, e chegou um momento que ele falou assim, olha, as meninas estão crescendo, a Pei e a Pi estão crescendo, a Pei já estava entrando já na adolescência já, e a gente falou assim, a gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente vai tentar dar os primeiros passos, né? Ou a gente elimina esse desejo do nosso coração e apaga esse fogo de vez e, quem sabe, no futuro, outra criança, né? E daí foi todo o processo que a gente conta no livro. Não sei, né, questão de tempo, se você quiser perguntar, Wagner, alguma outra pergunta antes da gente entrar. Como que foi esse primeiro passo para a gente, então, a decisão que nós tivemos, então, da adoção da Pei e da Pi, né? Não, vamos contar tudo isso sim, eu só tenho que fazer uma paradinha para o intervalo daqui a pouco. Eu só queria comentar que assim, né, Robson, você narrou toda essa história, mas eu vi a cara da Aline revivendo na cabeça dela essa história. Quando você falou das meninas, ela abriu um sorrisão, e quando ela foi contando assim, o olhar dela foi brilhando. Que coisa linda vocês contando essa história. Deixa eu fazer uma paradinha. Já está preparada, né? Já está preparada. Deixa eu fazer um intervalinho agora, aí a gente volta mais à vontade para contar toda essa história de como vocês deram esse primeiro passo para adoção. Quero saber dos outros integrantes da família que, de repente, que eu acho que estão no Brasil, né? Como é que eles reagiram a isso e todos os detalhes. Então, intervalo rápido aqui e você acompanha essa linda história de adoção junto com a gente no próximo bloco. De volta aqui o Identidade, obrigado pela sua audiência, obrigado porque você está aqui com a gente nessa noite. A gente está ouvindo uma história linda, né? Uma família internacional, uma família que é composta de integrantes de diferentes culturas, mas que realmente são unidos pelo amor que esse sim é universal. A gente está conversando com o Robson e a Aline, eles estão já há 12 anos vivendo fora do Brasil, em missão inclusive, e nesse momento estão no Camboja, já há bastante tempo no Camboja, né? Isso, 8 anos. 8 anos só no Camboja. Você estava me falando aí, Robson, e eu sei que a Aline está com ele na mão aí, sobre um livro que vocês narram toda essa história de adoção. Claro que o livro tem muitos mais detalhes do que a gente vai conseguir contar aqui no programa. Mostra pra gente aí, Aline, o livro. A Esperança que Renasce. A história de 2 cores cambojanas. Que lindo, que lindo. É o livro que o Robson escreveu. Então, me conta aí, claro, não temos o tempo para conseguir falar de todos os detalhes do livro, mas como foi esse processo de adoção? A gente sabe que no Brasil o processo de adoção é bastante demorado, bastante burocrático. No processo internacional, como é que isso funciona? Olha, deixa eu só falar rapidinho. Se no Brasil as pessoas que estão no nosso país falam a nossa língua, já é uma coisa muitas vezes difícil, imagina para nós que estamos num outro país, tudo numa outra língua, e aí você tem que depender da lei, se para aquele país a lei aqui do Camboja funciona ou não.
Então, assim, para conseguir isso, gente, foi só a mão de Deus mesmo. Elas ainda não têm a nacionalidade brasileira, nem o passaporte brasileiro, que nós vamos estar tentando fazer a partir desse ano, que a mais velha vai completar 18 anos agora em maio. Então, daí o processo começa a ter esse novo processo agora de tentar a nacionalidade brasileira para elas e colocar também o nosso nome nelas também, né? O nome da nossa família, né? Claro. Mas temos um guarda, o que já é, assim, um milagre também. Sim. É difícil de conseguir. Então, foi tudo, assim, debaixo de oração e da direção de Deus, né? Isso foi sempre muito importante para nós. E nós começamos a orar, né? E o primeiro passo, nós pedimos, Senhor, se essa for a tua vontade, nós sempre, até no livro, a gente fala bastante sobre as portas, né? As portas que Deus fosse abrir, né? Para nós, né? Então, nós falamos, Deus, a primeira porta, se for a tua vontade, os líderes da organização que trabalhamos aqui no Camboja, eles vão concordar com a adoção, porque seria o primeiro passo para isso acontecer. Nós precisaríamos da ajuda deles. A minha filha mais velha, a Pei, né, que ela gosta de chamar Rebeca, ela era ainda adolescente, e a gente dava banho, a gente ajudava as crianças mais novas a tomar banho, dava roupa, dava toalha, porque elas sempre perdiam tudo, então a gente cuidava disso. E as adolescentes sempre nos ajudavam, a gente tinha um grupinho de adolescentes que nos ajudava, e a Pei era uma delas. E nessa noite ela estava lá, e ela veio para mim e falou, ela chamava já papai, né? Na época, a maioria das crianças chamava de papai e mamãe, né? E ela falou, papai, eu queria falar algo para você, mas eu tô com vergonha. Eu falei, pode falar, né, Bey? Porque se você quiser falar, tá, tem liberdade. Mas eu tô com vergonha. Eu falei, pode falar. Ela tinha na mão 5 pedacinhos de pau, de madeirinha, pedacinhos de pau, assim, né? Um maior, um pouquinho menor, um menor. E ela falou assim, pai, essa aqui é a minha família. Esse maior é você, a outra que é a mamãe, a mamãe. Essa sou eu, essa é a minha irmã Pari e essa é a Yu. Essa é a minha família. Foi exatamente no mesmo dia, no dia que nós temos o primeiro passo de falar, de ligar para a liderança lá na capital, né? Isso foi tão assim impactante para mim que eu peguei as pausinhas e falei assim, então, Pei, vamos orar, né? Quem sabe Deus pode responder a sua oração. Eu peguei os pauzinhos, eu subi na nossa casa, que nós tínhamos morado no centro, eu anotei o dia e eu guardei aqueles pauzinhos até como uma prova, né, daquilo que Deus poderia naquele momento, né, fazer na vida da nossa família, né? E foi esse primeiro processo. Depois de 2 semanas, os líderes chegaram, nós conversamos com eles e eles se dispuseram então a nos ajudar, né? Porque aqui a questão de adoção é muito complicada, a questão de corrupção, que poderia durar anos e ter que pagar milhares de dólares, e de repente você não conseguir fazer o processo. Então precisaríamos. Eles falaram assim: olha, a gente ajuda, mas precisaria de um advogado que fosse do alto escalão do governo para que a gente consiga fazer isso. E na época eles não conheciam ninguém, né? E nós, imagina, 2 simples missionários brasileiros morando quase na fronteira, já quase saindo do Camboja já. A gente morava tipo numa vila, assim, não tinha nem asfalto, lá no centro infantil. A gente não conhecia ninguém, né? Imagina. Então daí nós falamos, bom, Deus abriu essa primeira porta, que os líderes concordaram e abençoaram. Agora a próxima porta seria o advogado. E eles falaram assim, olha, eu tenho contato com o senador, e o genro do senador, ele é um dos maiores advogados do Camboja. Para se ter uma ideia, ele trabalha com o primeiro-ministro do Camboja, que é como se fosse o primeiro, aqui é como nós temos o rei no Camboja, né? Mas ele é só como a rainha da Inglaterra, sabe? Ele não é ele que manda. É o primeiro-ministro. Então, esse advogado trabalhava com o primeiro-ministro do Camboja. Então, ele falou assim, olha, eu posso tentar entrar em contato e ver se ele ajuda, né? E, depois de mais ou menos um mês, o pessoal me ligou e falou, olha, eu falei com o advogado e ele falou que está disposto a ouvir vocês. E daí foi todo esse processo, daí cada porta cada desafio que aparecia na nossa frente, cada porta que parecia estar fechada, Deus foi abrindo porta atrás de porta, né, para que a gente pudesse, então, conseguir a guarda, depois de mais ou menos uns 7 meses nesse processo desde o início até o final. Então, foi até que rápido, né, o processo. Olha, eu sinceramente me perdi um pouco na história depois dos pauzinhos. Me perdi completamente nos pauzinhos de tanta emoção, porque é tão bonito, à medida que vocês de fato tomam a decisão, né? Elas também estavam tomando a decisão, foi um encontro que vocês tiveram, né?
Foi um encontro de elas quererem vocês como família e vocês quererem as meninas como família. Muito bonito. Eu brinquei que eu me perdi, eu consegui prestar atenção aqui, mas é que realmente a coisa foi emocionante. Você falou 7 meses de todo esse processo até essa guarda provisória que vocês têm? Sim, aham. Como ficou Sim, o coração de vocês com esses 7 meses? Porque hoje, com esse processo, né, quase finalizado aí na mão de vocês, olhando para trás, é uma linda história. Mas como é que foi esse processo? Teve medo, teve angústia, teve algum momento de falta de fé, teve algum momento de vamos entregar tudo nas mãos de Deus aqui? Como é que ficou o coração nesse processo? Acho que quem pode falar de coração, de repente, é a Aline. Sim, tudo isso que você falou, né? Teve momentos, assim, de medo, teve momentos que a porta estava fechada e a gente falava, Senhor, o que está acontecendo? A gente crê que o Senhor quer que isso aconteça, né? Nós temos paz, temos visto a tua mão sobre todo esse processo. E aí aconteceu alguma coisa e a porta se abria. E é claro, como você falou, a gente contando agora, a gente já passou por tudo aquilo, né? Mas passar ali naqueles dias, naqueles meses, realmente não era fácil. E eu lembro que um dia foi quando a gente foi fazer o passaporte delas. Eu entrei com elas na fila para fazer. Até então, correndo tudo bem, tiraram foto, tal, toda aquela coisa. Isso já tinha guarda, já. Já tinha guarda. E aí, no último processo, um policial, tinham 2, um mais novo e um mais velho, né? E aí, o mais novo começou a falar assim pro mais velho, em Camai, e eu entendendo, né? E ele falava assim, você vai dar para ela esse passaporte? Você vai levar as meninas embora. Porque, como o Robson falou, isso aconteceu muito aqui. E assim, eu falei, bom, que bom, né, que ele está tendo essa preocupação, mas é claro que naquele momento eu já vi que não ia acontecer. E realmente, né, não aconteceu, eles negaram o pedido, e aí eu tentei conversar, mas não teve jeito. E, gente, aquele dia eu vim embora na Tuk-Tuk, a Tuk-Tuk é um transporte. Isso. E eu chorando na Tuk-Tuk, eu assim, Deus, por que isso está acontecendo, né? Mas aí depois o advogado conseguiu com que a gente conversasse com ele lá de dentro e novamente Deus abriu as portas até que o passaporte ficasse pronto. Mas isso aconteceu em várias etapas. Foi muito choro, Nossa, muita angústia, mas ao mesmo tempo vendo os milagres acontecendo diante de nós, sabe? Amém. Então, agora, a gente infelizmente tem que encerrar, porque eu tinha mais 20 perguntas aqui para fazer, mas eu acho que o Brasil, nesse momento, está me cobrando que quer ver essas crianças. Estão aí, estão na escola, como é que é? Dá para a gente dar um... A mais velha, mas não estão aqui, a do meio está na igreja tendo ensaio, não chegou ainda. Eu vou chamar ela. A do meio é quem? É a Pi. A Pi. Tá. Então vamos conhecer a Melissa, que é a filha biológica do casal, e a P, que é uma das irmãs que a gente contou todas as histórias aqui, que pelo que eu entendi é a mais velha do grupo, né? Sim, sim. Tá. Oi, tudo bem? Fala aqui na câmera. Tá falando com você. Tudo bem? Oi, tudo certo? Quantos anos elas têm hoje, então? Eu vou fazer 18 em maio. Em maio. Eu vou fazer 11 em abril. 11 em abril, que coisa linda. Muito bonito ver vocês juntos. Parabéns pela linda história de vocês. Que Deus continue conduzindo esse lindo caminho que vocês construíram até agora, que Ele continue abençoando até a volta dele. Muito obrigado e um excelente dia para vocês aí. A gente vai falar tchau como os cambojanos falam, tá? Tá ótimo. Vamos lá? Liehai. Liehai? Liehai? Liehai. É a parte mais fácil. É a mais fácil. Tchau, gente. Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau. Olha só, ficamos por aqui. Depois dessa linda imagem, a gente se despede e amanhã a gente está de volta às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.